pacientes que mais utilizam medicamentos são os idosos, porque é a parcela da população que mais tem doenças. Então, o que a gente tem que entender é que não necessariamente o número de medicamentos ele está associado a erro médico, está associado a um provável efeito assim, adverso. Né? Quanto mais medicamento, maior, mais suscetível o indivíduo está de efeitos adversos. Mas existe aquela polifarmácia terapêutica, aquela que o paciente tem que tomar em virtude das doenças. Não necessariamente é um erro, não. Agora, o que se combate, a ideia desse tema é exatamente a automedicação. Né? A gente tem observado que a pandemia aumentou e muito isso, né? As pessoas tomando por conta própria vitamina, tomando remédio para imunidade, tomando remédio para isso, para aquilo, e isso tem um custo, principalmente no indivíduo idoso, que tem que tomar vários outros medicamentos. Impacta no custo diretamente, você vai querer tomar esses medicamentos, mais um remédio, e às vezes quer negligenciar um medicamento que você tem que utilizar direto. Dificulta a adesão terapêutica, o custo também dificulta a adesão terapêutica. Tem o risco desse novo remédio interagir com os outros, ou seja, de se misturar e anular o efeito de um remédio às vezes importante que você utiliza para coração, para diabetes, pressão e assim por diante. Tem o risco desse outro remédio ele interagir com a doença, por exemplo, ele fazer piorar uma outra doença. Eu até citei hoje pela manhã o exemplo de um diurético, de um remédio utilizado para pressão, que ele pode piorar a incontinência urinária, o paciente fica urinando mais, perde mais urina. Então, é a interação do remédio com doenças. Então, o fenômeno da cascata iatrogênica, que é o paciente toma um remédio, toma um AS, aí tem que fazer um remédio para proteger o estômago para poder tomar o AS. O remédio que protege o estômago dificulta a absorção de cálcio, aí ele toma cálcio, aí o cálcio prende o intestino, ele toma um laxante para o intestino, aí o laxante causa cólica, ele toma um remédio para cólica, o remédio para cólica desorienta, com Buscopan, e assim por diante. Essa é uma cascata que poderia ter sido evitado logo no começo. Então, a polifarmácia, o número de medicamentos aumenta, dificulta a adesão terapêutica, atrapalha medicações que precisam ser tomadas e tem interação medicamentosa, pode facilitar outra doença, corre o risco do paciente ter que tomar outro remédio para o efeito desse e incorrer na cascata iatrogênica, aumenta o número de quedas, número de medicamentos está associado a maior número de quedas, quanto mais remédio, mais risco de queda, maior risco de alterações na mente, né, confusão mental. Então, o uso racional, sempre que a gente for se automedicar, lembrar disso, que o paciente idoso está mais vulnerável porque toma muito medicamento e porque o organismo dele já é envelhecido, ele pode ter essas complicações, cair, delirar, anular o efeito de um remédio, piorar outra doença e dificultar ele. Eu vou tomar esse cálcio que eu vi na televisão, os indivíduos tudo cheio, e esquece o principal tratamento para osteoporose, que é aquele remédio que é uma vez por semana, toma o cálcio e não toma aquele outro, e isso dificulta muito. Muito cuidado quando for se automedicar sem a supervisão médica. Acho que uma pergunta que parece ter uma resposta muito clara para essa questão como evitar isso não tomando a medicação em excesso, não é? Se você conseguir barrar a automedicação, você conseguir evitar, conscientizar a população de que toda vida que precisar de um medicamento, ela procure o serviço médico. Se não, mas se for de madrugada, não souber o que fazer, tem hospital que funciona, os hospitais funcionam 24 horas. Falei hoje também de manhã que a questão, o pessoal tem aquela farmáciazinha. Isso antigamente, morava na zona rural, não dava tempo de chegar, ou não tinha internet, não tinha serviço de emergência. Hoje a gente está conectado, você tira uma dúvida pela internet, conversa com o médico assistente, conversa com alguém da saúde. Então, principalmente os idosos não é recomendado. Então, barrar a automedicação é a primeira forma. Depois educação contínua na própria no próprio profissional de saúde. As grades dos currículos de medicina, eles têm colocado
a geriatria, e dentro da geriatria tem se colocado bastante, inclusive, como terminou agora, a gente fez uma aula só de iatrogenia, falou sobre desprescrição, então a segunda forma é educação permanente com os profissionais de saúde, para lembrar que o paciente idoso já toma muito remédio, e cada remédio que você for prescrever, você tem que ponderar se realmente aquele medicamento ele pode trazer um benefício do que colocar o indivíduo mais em risco. Será que eu fazendo esse remédio, tudo bem, ele vai melhorar aqui, mas ele vai piorar outra coisa, e essa outra coisa é mais perigosa do que essa, então você tem que ponderar, não simplesmente medicar. Então passa por educação da população, controle de leis. A gente viu que antibiótico recentemente foi colocado para receita de controle especial, porque as pessoas estavam se automedicando e selecionando bactérias, e educação da população, dos médicos e dos órgãos de controle, assim vamos dizer. Então, na prescrição, o profissional já tem que ter essa ideia de sempre enxugar. Eu sempre digo que às vezes o menos é mais. Às vezes você tirar um remédio de uma prescrição que esteja inchada, desnecessário, você está medicando muito mais do que passando o remédio. Você tira ele daquele risco de adoecer. Vou medicar esse paciente, vou tirar esse remédio que pode causar queda, e ele não está trazendo mais o benefício que ele trouxe no começo. Então, o menos, muitas vezes, é mais. Certo, tem uma pergunta aí, vamos ouvir? Doutor Belisa, Maricosa aqui do Castelo. Queria perguntar assim, a você se que eu estou tomando remédio para ansiedade. Aí se eu tenho que tomar direto agora, que esse remédio de ansiedade, se eu é preciso tomar direto. Boa pergunta. É um dos campeões de abandono de tratamento, são os tratamentos do transtorno do humor, de ansiedade, depressão, de insônia. As pessoas já têm aquele estigma, porque é remédio de controle especial, estão doidas para nem começar, e muitos deles, assim que começa, que dá uma melhorada, quer parar, e isso é rotineiro. Não, eu parei para não ficar dependente, porque eu estava bom, eu parei porque minha comadre disse que tinha um remédio natural, que era a mesma, que era assim, fazia o mesmo efeito. Então, talvez seja o campeão de abandono de tratamento, sejam os tratamentos de ansiedade, depressão, as medicações que requerem controle especial. Eu costumo dizer que questionar com o paciente, então você quer ficar dependente da doença, viver com a doença, do que ficar dependente de um comprimido. Primeiro que não necessariamente você vai ficar dependente, tudo tem um começo, meio e fim. A maioria desses transtornos do humor, dependendo da quantidade de vezes que já tem, da resposta do paciente, tem um curso de 1, 2 anos e o paciente fica bem. Principalmente se fizer terapia, se fizer outras coisas que ajudem o tratamento. Então, não abandone. Não, até que você seja reavaliado, tratamento de ansiedade, de depressão, essas coisas, tem que ser revisto, até porque boa parte dessas medicações requer um desmame. Você tem que ir aos pouquinhos e desmamando. Então, não recomendo parar abruptamente, recomendo só parar depois que for avaliado por algum médico. O que, assim, como eu disse, as pessoas têm muito medo de ficar dependente, de que aquele remédio pode trazer mal. Não, gente, hoje a gente já tem evidência suficiente, temos medicamentos já modernos que não causam mais esse tipo de problema, se ele for bem indicado. Então, respondendo a Marico, não abandone, nem recomendo ninguém abandone. O mesmo erro que a gente incorre, Sidney, em se automedicar, em começar um tratamento sem orientação, é o mesmo erro que a gente vai estar cometendo de abandonar o tratamento. O abandono da terapia é tão grave quanto uma automedicação. As duas coisas não podem, não. Doutor, às vezes no seu consultório, por exemplo, que atende idosos, chegam os idosos com a sacolinha cheia de medicamentos pela primeira vez, por exemplo, né? E aí o senhor avaliando vai ter que fazer ali uma asepsia, acaba percebendo que ele estava tomando medicamentos além da conta. Faz parte da consulta geriátrica essa reavaliação periódica dos medicamentos.
paciente trazer a sacolinha, eu sempre peço, pode trazer a sacola lá com o remédio vencido, o que tiver lá você junta e traga, que é para eu ver como é que você está tomando esse medicamento. Exame, junta tudo, mas a gente está falando de remédio. E não é só na primeira vez não, é na primeira vez, no retorno, em todas as consultas que ele vier, ele tem que trazer. Porque eles estão mais suscetíveis, já que eles têm mais doenças, a iniciar um tratamento por conta própria. Vê a propaganda e estou sentindo dor nos ossos, vê aquele olho e toma, entendeu? Então, além disso, eles têm assim, a dificuldade de manejar, enxergam um pouco, a memória é menor, tem a questão, muitos recebem o medicamento no serviço de saúde público e as cartelas, a cor das cartelas, o comprimido, isso atrapalha eles tomarem o medicamento. E tem a questão do poliespecialista. Às vezes vai para outro, aí ele só traz aquela medicação que você está passando. Não, você tem que trazer de todos, que é para conversar as especialidades entre si. Então, traz o que eu passei e os que já tomam. Não é para a gente, como é que eu posso dizer, não é pra gente brigar com o paciente, reclamar, dar carão, não. É pra gente revisar se tá tomando certo. Às vezes ele se atrapalha, às vezes a gente bota que é para tomar uma bandinha, depois subir a dose, eles esquecem, ou às vezes já começa na dose, para. Às vezes a gente bota um comprimido uma vez por semana, eles esquecem que, tô esquecendo de. Então revisar medicamento faz parte de qualquer consulta de idoso. É um dos pilares da consulta, é você rever a prescrição para poder todo medicamento, realmente esse medicamento ainda precisa? Será que eu não consigo trocar ele por outro? Será que eu não posso dar uma diminuída? Ou será que não está numa dose insuficiente, eu não tenho que aumentar? O paciente vem tomando essa subdose e não está resolvendo, estou só aumentando o risco dele ter problema. Então revisar a medicação é importante. O Romário perguntou se tem um tempo para se ver isso. Olha, depende muito da doença do paciente. Vou dar um exemplo. O hiperdia, que é o controle do SUS de hipertensos e diabéticos. Eles recomendam a cada 3 meses, quem é hipertenso e diabético, que no posto de saúde o pessoal vai só renovar a receita, mas na verdade aquilo é para você ir solicitar exame, pesar, verificar a pressão, ver glicemia, dizer se abandonou o tratamento, se começou algum medicamento, se a pressão está... Então esse hiperdia é uma oportunidade de checagem, dependendo da doença, dependendo do grau funcional do paciente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, anualmente, a gente vai revisando. Mas desde que você, mesmo que você saiu, ou fui para um médico hoje, amanhã leve essa sacola. O idoso tem que levar a sacola porque facilita muito. Você já tem uma ideia de como é que o paciente, quais são as doenças, principalmente na primeira vez, que ele mais ou menos tem. E também ajuda você a não deixar a prescrição dele, a receita dele ficar muito cheia. Você sempre faz, às vezes, até outro colega que faz uma prescrição, se você tiver alguma divergência, você manda uma cartinha pro colega explicando se não era possível trocar, ou se ele ainda acha que, aí o colega responde, chega num consenso. Muitas vezes realmente eu acho que dá para tirar, às vezes é temporário, você quer tirar, eu tirei esse medicamento esse mês que eu quero recuperar isso, ele não vai ter impacto, então a gente tira. Então reavaliação periódica, 3 em 3, 6 em 6, anualmente, depende muito da patologia, das doenças que o paciente tem. Muito bem, tem pergunta aí? Vamos lá. Boa tarde, doutor Beleza. Aqui é Sebastião do bairro Alfredo Gugel. Tenho 63 anos de idade. E queria saber se tem remédio para ansiedade, que quando eu tenho uma coisa para fazer, ou uma coisa para receber, uma coisa de novidade que eu fico muito ansioso. Aí passa vontade de comer, quer dizer, que quando eu fico muito ansioso não tenho vontade de nada, só água e fumar. Boa tarde e tenha um bom dia. Boa pergunta. Ansiedade é um instinto, um sentimento natural do ser humano, né? A gente precisa ter esse sentimento até para a gente fugir de determinadas ameaças. Esse é um instinto do ser humano. Vinha uma cobra, você tem que fugir, você tem que ter esse medo antecipatório, essa preocupação. Só que isso tem que ser muito equilibrado. O medo, o nervoso, a preocupação, ela não pode interferir no seu desempenho do dia a dia. No caso dele, está atrapalhando a comida, está atrapalhando algumas coisas. Então,
esse nervosismo, quando ele tem impacto, ele é natural, a gente precisa ter ansiedade para lutar, para a gente se planejar, para a gente se motivar, precisa ter esse combustível. Só que quando ele passa do ponto, você tem prejuízo nas suas atividades do dia a dia, seja na alimentação, seja na memória. Quem tem ansiedade não se concentra, não presta atenção numa coisa só, finda não lembrando, seja na pressão, ansioso tem dificuldade de controle pressórico, no sono, quem tem ansiedade tem dificuldade de controle pressórico, e a ansiedade, ela causa a longo tempo efeitos muito deletérios para o organismo. O estresse é um marcador de qualidade de vida, um marcador independente de mortalidade. O nível de estresse, ele acompanha o nível de um hormônio chamado cortisol. Ele é muito deletério para o organismo. Ele aumenta o risco de você ter infarto, de você ter AVC, aumenta o risco de você ter morte súbita. Então, estresse, a saúde mental, ela tem a mesma importância que tem a saúde cardíaca, que tem a saúde do rim, que tem a saúde do pulmão. Às vezes a gente não quer entender isso, mas tem que ter essa ideia. Então, ele pergunta se tem remédio. Muita gente acha que, eu tô nervoso, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade, mas eu consigo controlar minha ansiedade. Se consegue, como é que se repetidamente tem? Então, um dos desafios é você convencer o paciente que ele precisa ter um tratamento, não necessariamente com remédio, porque transtorno de ansiedade responde muito bem à psicoterapia, a terapia com o psicólogo, fazendo ali orientações para esses gatilhos, a gente conseguir ressignificar e não ter o prejuízo nas atividades do dia a dia. Mas muitas vezes você tem que lançar mão de medicamentos, para o paciente ter a velocidade do pensamento de uma maneira normal, não ser muito acelerado, não se antecipar, não ter problemas de prejuízo na sua atividade do dia a dia. Então, remédio para ansiedade é procurar o médico, procurar o psicólogo, procurar quem cuida de ansiedade para tratar. Lógico que tem algumas medidas que a gente orienta, como meditação, controle da respiração, procurar atividades de lazer, atividade física, isso, fugir de eventos estressores. Se tem uma pessoa que lhe incomoda, uma pessoa que está ali tóxica, isso já, pelo raio a gente já orienta, mas procura o profissional para tratar. Tem tanto tratamento não medicamentoso como medicamentoso. Não fuja do problema, porque você vai ter ele aí, isso vai ficar gerando efeitos deletérios, como eu falei, na memória, no sono, no seu coração, a longo prazo. Estresse é uma doença tão grave como a hipertensão, como a diabetes, causa efeitos deletérios bem importantes. Ainda nessa pergunta do senhor lá do bairro Alfredo Gugel, ele tem 63 anos e está indo de encontro aí a questão do fumo, né? Que ele disse que a ansiedade faz ele fumar, né? E o fumo é muito prejudicial à saúde, né, doutor? O cigarro, ele é sozinho o maior causador de câncer, de todos os cânceres que a gente passa. Ele sozinho é o maior carcinógeno, né? Pulmão, intestino, cigarro causa câncer de boca, de estômago, garganta, de diversos órgãos, de garganta. Então ele sozinho, pelo fato dele causar câncer, ele já é gravíssimo. Ele causa também doenças pulmonares. A fumaça, eu sempre digo, ela torra o pulmão, ela queima o pulmão do indivíduo, e a longo prazo ele vai ter problemas de ordem pulmonar, como enfisema, DPOC, são a doença do cigarro a longo prazo, pela destruição do parênquima pulmonar, da árvore traqueobronca, na verdade, pela fumaça. O cigarro também aumenta risco de doença cardíaca. É um fator de risco para hipertensão, um fator de risco para infarto, para AVC. O cigarro, ele aumenta o risco de você entupir uma artéria, ocluir uma artéria no coração, no cérebro, ou de sangrar. Então, esses três fatores, tem muitos outros, né? Mas esses três fatores já são um prejuízo muito grande para quem pretende envelhecer com saúde, para quem pretende, mesmo na velhice, ter uma qualidade respiratória boa, não se submeter a um tratamento de câncer, não desenvolver um câncer, não ter uma vida limitada por um infarto, uma vida limitada por um AVC, parar de fumar, mesmo na velhice, tem muito benefício.
Aí no caso dele, ele pode controlar a ansiedade, tratando a ansiedade, talvez diminua a compulsão pelo cigarro. Muito bem, eu recomendo caminhadas. Caminhadas muito boas. Parou de fumar? Eu nunca fumei na minha vida, graças a Deus. Mas eu recomendo a caminhada porque faz bem, né? Entendi. Eu faço caminhadas e é muito bom. É muito bom. Melhora muito, né, o desempenho do dia a dia, no trabalho, em casa, a dormida, melhora o sono, né? E eu vi isso, Beleza, dizer para mim 500 vezes aqui, né? Até que eu fui testar, depois de ouvir tanto e nunca ia, fui fazer, e é verdade, né? O sono melhora realmente. Agora, eu ouvi até outro conselho do Dr. Beleza, que eu caminhava de tarde. Não caminho de tarde, não, caminho de manhã, pela manhã cedo, né? É o que eu estou fazendo. E é muito melhor, realmente. Para mim, particularmente, é muito melhor. Muito bom. A atividade física, Sidney, ela tem, como você descreveu, impactos não só. A gente manda muito para perder peso, tem gente que não, para controlar a pressão, não. Ela tem impacto também no sono, no humor, as endorfinas melhoram, alivia o estresse. Você pode até dormir a mesma quantidade de horas, mas você dormir, tendo feito atividade física e dormir sem ter atividade, o sono realmente ele é muito mais reparador. Assim, a gente ama melhor, namora melhor, tudo sono, tudo a atividade física melhora. O caminhar, doutor, agora uma pergunta minha particular. Melhora alguma coisa no intestino, no funcionamento do intestino? Sim, bem lembrado. A constipação, o intestino, ele anda melhor quando você se movimenta. A pessoa que não faz atividade, ela tem uma tendência a ter o intestino preso, por exemplo. Os acamados, eles têm muito problema de constipação. As pessoas que têm limitação para andar têm muito problema de constipação. É tanto que uma das medidas que se faz para tratar a constipação crônica é estimular o paciente a fazer atividade física. O intestino ele anda de acordo com o que você anda também. Tem uma influência também na saúde intestinal a caminhada. Muito bom. Tem pergunta aí? Vamos lá. Boa tarde. Por favor, pergunta aí a doutora Belisa, que é Inês, do Canuci Filho, porque eu já tive infarto, vai fazer 2 anos. Aí eu tomo aspirina e tomo ezetimibe e com cardio e torvastatina. Aí eu tenho gastrite. Aí disseram que aspirina ofende. Aí eu queria saber dele se ofende ou não. Por favor, perguntar a ele. Pergunta interessante. Ofende. Mas daí a você suspender o remédio é outros 500. O risco de você ter um problema no estômago é muito menor do que você ter um outro infarto. Porque se não tomar aspirina vai ter um outro infarto. Provavelmente. O risco aumenta muito. Então, o que ela tem que fazer? Manter a aspirina e procurar um profissional para rever. Se precisa fazer um remédio para proteger o estômago, para ela tomar aspirina, que é o que muita gente recomenda. Se precisa fazer um exame, uma endoscopia, se precisa trocar a aspirina por outro, tem que reavaliar. Toda vida que for no médico tem que dizer quais são os problemas de saúde. Porque realmente quem toma AS, ácido acetilsalicílico, embora a aspirina ela tenha um efeito protetor, mas o recomendável é que o médico reavalie. Às vezes nem precisa trocar, o paciente tem essa gastrite, mas não está sintomático, ou nunca fez uma úlcera, é tranquilo, a gente pode até manter, mas não pare não. Porque daí, todos esses aí são muito importantes para que ela não tenha um outro infarto. Não pare, procure assistência e comente isso. Se o médico achar que deve acrescentar um para proteger, ou que ele deve trocar, o que ele orienta, ele toma aspirina nesse horário, às vezes isso minimiza um problema no estômago. Mas o seu problema do coração é muito mais importante do que o risco de você desenvolver alguma coisa no estômago. Tem mais? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Ouvindo aqui atentamente sua entrevista, gostando, diga-se por sinal. Realmente é como você falou aí, doutor. Antigamente na zona rural era muito restrito, né? Uma informação, você ter de um medicamento, de uma consulta e tal. Hoje em dia não, graças a Deus, como agora. Eu estou na zona rural e tirando essa dúvida com você.
Doutor, é o seguinte, a minha dúvida é, porque minha pressão, ela não é totalmente, diariamente alta. Ela aumenta, ela tem aquela alteração quando eu estou ansiosa, quando eu estou nervosa. E eu já fui no hospital aqui da minha cidade e eu me consultei, o médico passou propanolol. E já está com muito tempo que eu estou tomando propanolol. Esse me deu uma medicação e me veio na cabeça a medicação que eu estou tomando, no caso propanolol, né? Como eu já tinha dito aqui, faz muito tempo já que eu tomo, mais de 2 anos. E eu noto, porque eu digo assim, o melhor exame é você mesmo. É você se conhecer seu corpo. E eu reconheço quando eu estou nervosa, quando eu estou alterada, quando eu estou ansiosa, minha pressão ela oscila. Não é diariamente aquela pressão alta, né? E minha questão é essa, doutor. Eu tomo propanolol já faz muito tempo e eu gostaria de mudar. Bom, a pressão da gente, quando a gente fica nervoso, ela tende mesmo a subir um pouco. Por isso que eu disse que quando você tem ansiedade, ela começa a prejudicar o seu dedinho. Por exemplo, fazer picos hipertensivos, você tem que tratar a ansiedade. Então, a base é a ansiedade. Às vezes até precisa de um medicamento para hipertensão por um tempo, mas você controlando a ansiedade, muito provavelmente você vai ter melhora nos seus índices pressóricos. O propanolol, ele é um medicamento que trata a hipertensão, ele controla a frequência cardíaca e ele tem uma ação também periférica. Ele controla, por muito tempo ele foi utilizado também para controlar tremor e ansiedade. Ele não atua tanto na depressão, ele é mais controle um pouco. Então talvez a ideia do médico tenha sido de usar ele para ajudar, já que ela relatou que tinha ansiedade. É um medicamento antigo, um medicamento ainda é utilizado para tratar a hipertensão, mas que, como eu disse, tem que ser revisado periodicamente. Tem muita gente que ainda toma o propanolol, que toma, é uma medicação que tem evidência de benefício, mas eu recomendo que ela busque ser reavaliada. Será que realmente... E não tem isso também de que ela até no final ela comenta sobre se ele ainda for da forma que, será que ele ainda faz efeito? Não existe esse negócio de o paciente ficar tolerante a remédio da pressão, não. É bom reavaliar. Será que realmente esse agora, nesse momento, seria o mais adequado, o propanolol? Será que não seria? Não, é esse mesmo, então tem que continuar. Mas é uma medicação sim utilizada para tratar hipertensão e que antigamente tinha sim uma ação periférica, a gente utiliza muito para tremor essencial, em baixas doses, mas utiliza. Tinha uma ação na ansiedade, até para enxaqueca, se dele tem literatura que antigamente se fazia muito propanolol, ainda faz propanolol para evitar a crise, mas modular a dor da enxaqueca. Então, minha amiga, não abandone, tente voltar, ver se a pressão está controlando, está ótimo, mantém o remédio, não tem, ainda está tendo nervoso, vamos tratar a ansiedade. Não, esse remédio aqui não está mais adequado porque nesse período, sei lá, eu desenvolvi um problema pulmonar e o propanolol, ele tem essa limitação, quem tem doença no pulmão tem que rever a sua indicação. Então, reavaliar, pedir para um médico reavaliar, porque propanolol, ele já tem outras classes, outros medicamentos com uma cardioseletividade, assim vamos dizer, melhor. Muito bem, tem mais? Doutor Belis, boa tarde. Aqui quem fala é Maria de Luz, do sítio Barra do Forte. Eu gostaria de saber do senhor, porque eu sou hipertenso, eu tomo um remédio, chama-se atenolol com clotariidona, aí é de 50 miligramas. Aí minha pressão um dia, esta noite ontem à tarde mesmo, estava 18/8. Aí o médico passou para eu tomar um de manhã, outro depois do jantar. E quando eu tomo, se eu tomar diário de manhã, outro de noite, aí baixa demais, fica 14/5, 14/6. Eu gostaria de saber do senhor se é bom. Faz poucos meses que eu fui ao médico. 14%. Bom, é uma associação de medicamentos muito boa para tratar hipertensão.
principalmente se tiver algum problema de arritmia, nesse sentido. O que assim, eu recomendaria para ela era tentar fazer um controle, a gente chama de monitorização residencial da pressão. Verifica 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, em horários diferentes, durante uma semana e leva para o médico avaliar. Olha, doutor, antes do propanolol, antes do atenolol com clortalidona estava assim, agora está assado. Nem pode ficar alta, nem pode também baixar demais. A gente tem uma variação de pressão, mas tem que encontrar um medicamento ou uma dose que mantenha esse equilíbrio. Dá para se, um mês, um período ainda de que ela está se adaptando à nova medicação, mas minha recomendação é verifique 3 vezes de manhã, 3 vezes de preferência, peça para alguém verificar com tensiômetro e estetoscópio, sem ser aquelas maquinetas. Quando a gente precisa de necessita ter uma precisão da medida da pressão, a gente verifica normalmente mesmo, manualmente, aqueles aparelhos de pressão que são eletrônicos. Nesse caso de verificar 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, não é tão adequado não. Durante uma semana leva para o médico reavaliar se realmente a terapia dele está... Agora, geralmente quando a gente faz isso, muda um medicamento, a gente espera 3 meses. Nesse período a pessoa fica... mas se ela tiver achando que está subindo muito, está tendo queda demais, é bom levar logo, antes dos 3 meses. Mas o benefício geral, o benefício não. A gente geralmente espera 3 meses para se ter uma mensuração melhor.